Agora veio-me à cabeça uma outra Sim. pergunta. Ultimamente fala-se muito de alta definição, Sim. mas o tema PAL, NTSC, SECAM, 24, 25, 30 fotogramas por segundo, também se aplica. Bem, olha, para começar, digo-te já que a alta definição é um assunto tão recente, com tantas características e tão complexo, que merece uma reflexão e um tratamento à parte. Mas relativamente à tua pergunta, com a chegada da alta definição, foi ultrapassado o conceito de frame rate ligado a estes sistemas. Contudo, as câmaras de vídeo, conforme a zona em que se vendem, nascem com uma compatibilidade PAL ou uma compatibilidade NTSC. Esta, por exemplo, tem uma compatibilidade com o PAL. E apesar de ter a possibilidade de registar com um frame rate diferente dos 25 do frame rate tradicional PAL, nasceu para ser utilizada no âmbito PAL. Assim, os filmes podem ser visualizados também com aparelhos que não são de alta definição e podem ser novamente elaborados e manipulados de qualquer forma com hardware mais antigo. Mas, obviamente, sublinho que o aparecimento da alta definição torna toda esta diferenciação bastante obsoleta e, no futuro, será certamente abandonada. Mas devo dizer que é muito importante a compatibilidade com a corrente presente nos vários países. Estes 50 e 60 Hz condicionam mais que os simples frame rate a escolha de um formato mais do que outro. Termino dizendo que existem câmaras de vídeo de alta definição que permitem, com custos mais elevados, obviamente, tanto a compatibilidade PAL como o NTSC. Isso é interessante. E o mais interessante de tudo é que agora, mesmo com câmaras de vídeo mais baratas, é possível efetuar gravações com frame rate variável. O quê? Bem, vou explicar. Quando a alta definição chegou, e estamos a falar de há alguns anos, era possível efetuar gravações graças a esta tecnologia com frame rate diferente dos 25 fotogramas por segundo do PAL ou dos 30 do NTSC. Contudo, as câmaras de vídeo estavam tecnologicamente ligadas à cassete, que era o único suporte em que se gravava e, portanto, apenas as câmaras muito caras podiam gravar com frame rate variável. O aparecimento seguinte de câmaras de vídeo como esta, com uma memória firme, como por exemplo estes cartões, ou então que registram diretamente no hard disk, tornou possível a gravação com um frame rate diferente para obter aqueles efeitos que vemos muitas vezes na publicidade. Por exemplo, um mergulhador que mergulha em slow motion numa piscina ou uma flor que se abre no instante, dependendo das gravações efetuadas. Por exemplo, no caso do mergulhador, serão 200 fotogramas por segundo e no caso da flor, 1 fotograma por segundo. Isto porque a reprodução acontece a 25 fotogramas por segundo. Portanto, no caso do mergulhador, será 8 vezes mais lenta e no caso da flor, 25 vezes mais rápida. Agora estou a perceber. Muito bem, Anthony. Acabamos a primeira lição. Vimos alguns aspectos muito interessantes relativamente à exposição, como o diafragma, a velocidade do obturador, ou o shutter, o gain, ou ganho, e o frame rate, ou seja, o número de fotogramas por segundo. Falando de frame rate, depois falámos de diversos sistemas, PAL, SECAM e NTSC. E começámos a falar, sempre a partir do assunto dos frame rate, de alta definição. Um assunto que vamos aprofundar separadamente. Agora achas que tens bases sólidas? Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Então, posso ficar com ela? Podes, mas é carregá-la. Anda, segue-me. Não, mas eu tencionava... Vá lá.